Capítulo 6. Uma das vítimas incluiu o Sr. Park, amigo do Sr. Kim. Claro, o partido havia votado sobre a questão antes de entrar no calabouço duplo, com a estipulação de que ninguém discutiria o resultado. Mas para o Sr. Kim, que havia perdido toda a razão, era apenas uma memória desbotada no fundo de sua mente. Eu irei por minha própria vontade, então você poderia guardar a espada? O Sr. Song perguntou ao Sr. Kim. Como eu poderia confiar em você depois de tudo isso? Pare de falar e ande. Suspirando, o Sr. Song caminhou até o altar, seguido pelo Sr. Kim e sua espada apontada para suas costas. Enquanto observava, Jin-Woo mordeu os lábios. Não é culpa do Sr. Song. Afinal, todos votaram e concordaram com o resultado. Para Jin-Woo, depois de tudo pelo que passaram, colocar toda a culpa no Sr. Song era o cúmulo da covardia. Mas Jin-Woo simplesmente não tinha o poder de parar o Sr. Kim. Um D-Ranker que estava no auge de sua classificação, e um E-Ranker que rastejou na parte mais baixa de sua. A diferença de poder era demais. Além disso, ele estava sem uma das pernas. Se ele tentasse algo agora, não só ele, mas Juei, que o estava curando, poderia se tornar o alvo da raiva do Sr. Kim. X mais T. Jin-Woo fechou os olhos. De todos os dias, ele amaldiçoou sua impotência neste momento. Nesse interim, o Sr. Song havia subido em cima do altar. O hostil. Em resposta, uma chama vermelha apareceu nas bordas da área do meio onde o altar estava. Todos os reunidos engoliram em seco enquanto se preparavam cautelosamente para o que aconteceria a seguir. Mas nada aconteceu. Exceto pelo aparecimento da chama. Como nenhum novo desenvolvimento ocorreu depois de algum tempo, o Sr. Kim e os outros começaram a se sentir ansiosos. Ei, Sr. Sung, não era isso? O Sr. Kim perguntou a Jin-Woo. Não tenho certeza. Jin-Woo esperava que o terceiro mandamento fosse cumprido quando uma pessoa subisse no altar. Não foi pedir um sacrifício. Bem, não era uma má notícia para Jin-Woo. Se sua teoria do sacrifício estivesse errada, então havia uma chance de salvar o Sr. Song. O rosto de Jin-Woo iluminou-se. Enquanto ele lutava para se levantar, Jin-Woo pediu ajuda aos dois caçadores que estavam próximos. Você poderia me ajudar a chegar ao altar? Jin-Woo, sua lesão. Juei também se levantou com Jin-Woo. Tendo gasto a maior parte de seu mana, sua aparência estava pálida e fraca. Graças à ajuda dela, Jin-Woo foi pelo menos capaz de superar a sensação de dor de seus ferimentos. Eu tenho que me apressar. A condição de Juei. A raiva do Sr. Kim. O terror dos outros caçadores. Ele estava ficando sem tempo. Com a ajuda dos outros dois caçadores, Jin-Woo chegou ao altar. Vamos subir no altar. Seus dois ajudantes foram levados de volta por um momento, mas colocaram sua fé em Jin-Woo e subiram no altar. Em resposta, mais 3 chamas surgiram da borda da área do meio. O hostil. O hostil. O hostil. Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. O mesmo que o número de pessoas no topo. Sr. Song, seus 2 ajudantes e ele mesmo. As 4 chamas tremeluziram em torno da área do meio, delineando um círculo. Olhando para sua colocação, só precisamos de mais 2 para completar o círculo. E então, parecia que as pessoas restantes teriam que subir em cima do altar. Você acha que alguém virá nos resgatar se esperarmos? Jin-Woo perguntou ao Sr. Song. O Sr. Song balançou a cabeça. Hoje marca o 7º dia desde a abertura deste portão. Antes que os reforços cheguem, essas coisas provavelmente se moverão primeiro. Para um portão de classificação D, eles com certeza o deixaram sozinho por muito tempo. Bem, é a associação, afinal. Um portão será totalmente aberto após 7 dias. Era função do caçador impedir que isso acontecesse. Fechar o portão matando o chefe na masmorra, esse era o verdadeiro objetivo de uma incursão. Se eles não conseguirem fazer isso a tempo, todas as feras mágicas dentro da masmorra obtêm a liberdade de sair do portão. Uma pausa na masmorra. Jin-Woo olhou ao seu redor. A estátua de Deus permaneceu em seu assento, olhando para o grupo à distância. Se essa coisa tiver permissão para sair daqui. Ele não conseguia imaginar a destruição que se seguiria. Claro, o grupo deles seria o primeiro a ser Ma.S. Sacred, se as estátuas na sala ganhassem a liberdade de se mover. Então Jin-Woo percebeu que eles não podiam simplesmente pedir ajuda. Jin-Woo chamou Juei e o Sr. Kim. Vocês dois também podem subir aqui? Juei seguiu suas instruções. Até o hesitante Sr. Kim o seguiu rapidamente.
Mais duas chamas apareceram, completando o círculo. Os caçadores engasgaram. O que está acontecendo? Como Jin-Woo esperava, algo estava acontecendo. Está chegando. Do círculo externo da área central, pequenas chamas azuis começaram a aparecer. Um por um, eles surgiram e formaram um círculo ao redor da área do meio. 34. 35. 36. Jin-Woo contou 36 chamas azuis. As chamas vermelhas que combinavam com o número de pessoas. As chamas azuis são 36. Há um significado para o número deles. Naquele momento, rangido a porta bloqueando sua saída se abriu sem um aviso. Os caçadores se encolheram em reação. Arg! Cada um deles queria correr para a saída, mas a memória dos momentos finais do cantor Hunter permaneceu fresca em suas mentes, e ninguém fez qualquer movimento. Eles não sabiam que destino aguardaria a primeira pessoa a deixar o altar. Como se esperassem por uma resposta, todos os olhares caíram sobre Jin-Woo, que fechou a boca em silêncio. Era muito cedo para fazer uma conclusão. Se a abertura da porta era ou não uma armadilha, ou se era a maneira do calabouço de avisá-los que haviam cumprido o mandamento final, ele não sabia. Enquanto os caçadores esperavam pelas instruções de Jin-Woo, ruídos que traziam mais notícias vieram dos cantos da sala. Grilling e as 6 cabeças se viraram em uníssono, olhando ao redor da sala. Que diabos? É eles. Eles chegaram mais perto. Eles estão todos mudados. A respiração das caçadoras acelerou. As estátuas do que apenas respondiam aos humanos estarem por perto de repente pareciam estar alguns passos mais perto do que antes. Nesse curto espaço de tempo, Jin-Woo foi capaz de averiguar totalmente a situação. Não, as estátuas não se moveram. Foram os pedestais sob as estátuas que se aproximaram. O som de deslizamento de antes era o som de pedestais de pedra batendo no chão. Eles pararam de se mover. O Sr. Kim enxugou o suor das sobrancelhas. Enquanto as atenções de todos os outros estavam focadas nas estátuas, Jin-Woo olhou para as chamas azuis ao redor deles. Desaparecendo uma a uma, 3 chamas azuis já haviam se apagado. Grilling de o que? Cadê? Alguém gritou. Jin-Woo ergueu a cabeça, o som veio de sua direção. As estátuas do que o encaravam se aproximaram. Por que só eu? Foi porque ele desviou o olhar? Jin-Woo fechou os olhos para testar a teoria. Moesli de maldição, por quê? O que vamos fazer agora? Com compreensão renovada, Jin-Woo gritou com os outros, não desvie o olhar das estátuas. Agora que ele pensou sobre isso, os movimentos iniciais dos pedestais provavelmente foram causados quando todos olhavam para ele em busca de orientação. Esses bastardos não se movem quando estamos olhando para eles. Outra chama azul se apagou, mas não provocou uma resposta das estátuas. Poderia ser. Sem tirar os olhos das estátuas, Jin-Woo ergueu cuidadosamente o braço e olhou para o relógio. Como eu pensava. As chamas azuis estavam desaparecendo a cada minuto. As chamas azuis são um cronômetro. Jin-Woo supôs que o julgamento do mandamento final era esperar no topo do altar até que as 36 chamas azuis desaparecessem. Enquanto cada um deles cobrisse todas as estátuas, eles estariam seguros. Havia uma chance de ninguém morrer neste julgamento final. Jin-Woo verificou seu relógio e as chamas azuis para determinar o tempo restante. Faltam 30. Eles apenas tiveram que esperar 30 minutos. Mas Jin-Woo cometeu um erro. Enquanto contava as chamas azuis, ele desviou o olhar das estátuas e, como tal, elas começaram a se mover em sua direção novamente. Grindelwald, eu não posso fazer isso. O homem que estava posicionado em Jin-Woo gritou e correu para a porta aberta. Tendo se assustado com o som de um movimento vindo de trás dele, incapaz de se virar, o homem perdeu toda a coragem e decidiu correr. Quando ele saltou do altar, uma das chamas vermelhas desapareceu. Não, não! Jin-Woo gritou. Mas o homem que correu com todas as suas forças o ignorou e seguiu com segurança pelas portas abertas. O quê? Sr. Sung, o que aconteceu? Ele saiu em segurança. Jin-Woo, incapaz de se virar em direção à porta, não sabia o que havia acontecido. Algo mudou? A porta. A porta se moveu ligeiramente para dentro. Está fechando agora. Não. Começou a fechar um pouco depois que aquele homem passou, mas não está mais se movendo. Jin-Woo se lembrou da chama vermelha desaparecendo depois do que o homem deixou o altar. Claro. Seu coração afundou em seu estômago. O enigma que atormentava sua mente no topo do altar finalmente revelou sua resposta.
Que parte disso foi provar fé ao Senhor? A resposta veio a ele. No entanto, para um homem que só conseguia andar com a ajuda de outra pessoa, era a pior resposta possível. A porta aberta era uma armadilha. Uma falsa esperança aos seus olhos. Se todo o grupo tivesse corrido para a saída depois de ver a porta aberta, a porta teria fechado imediatamente e o grupo teria corrido em direção à sua S. Sacre. Pelo contrário, o altar era a zona segura. Se eles tivessem apenas esperado em cima e esperado as chamas azuis enquanto observavam as estátuas, isso teria garantido sua segurança. Uma falsa esperança que eles puderam ver versus uma promessa que eles não puderam. Foi assim que alguém provou sua fé ao Senhor. Foi um teste para superar a tentação da liberdade em meio ao perigo que se aproximava. Aqui, duas variáveis apareceram antes de sua situação. 1. A presença de Jin-woo. Em vez de correr para a porta aberta de sua condenação, o grupo parou para ouvir Jin-woo, evitando uma morte certa. Tivemos sorte. Só foi possível devido à presença de um homem que já havia resolvido os 2 mandamentos e salvou suas vidas, ganhando seu respeito e atenção no processo. Mas a segunda variável não foi tão favorável. Alguém havia deixado sua festa em segurança. Como os que ficaram para trás reagiriam a essa aparência de esperança? A resposta era óbvia. O homem que apoiava Jin-woo foi o segundo a correr pelas portas abertas. O Sr. Song reagiu rapidamente e pegou Jin-woo caindo. Outra chama vermelha se apagou com o segundo corredor, e a porta se aproximou de ser fechada. Ei! O Sr. Kim apontou o dedo para o segundo corredor, mas o homem, como o primeiro, passou com segurança pelas portas. Olhando para o número de chamas restantes, Jin-woo gritou, por favor, não se mova. Não podemos perder mais ninguém.